Oi meninas, tudo bem? Hoje a gente vai aprender a fazer esse ursinho coisa mais fofa do mundo. Você pode comercializar esse produto o ano todo. Vamos lá? Para desenvolver esse projetinho aí no seu ateliê, você vai precisar de Melton em duas tonalidades diferentes, uma pelucinha mais puxadinha para o creme, plush canelado e um cotelê em tom de azulzinho também. Retalhos de tricoline para os detalhes de barriguinha e focinho. Enchimento, a nossa fibra siliconada, miçanguinhas pretas para os olhos, caneta mágica. Também vamos precisar de lã. Vocês terão acesso à lista de materiais, aos moldes do nosso ursinho e também o tutorial escrito. Vamos lá? Meninas, o nosso primeiro passo é riscar os nossos moldes. Eu tô pegando o Melton aqui, ó, de tom mais caramelo. E eu vou riscar todas as partes do corpo do meu ursinho lá. Então, ó, já deixei aqui pré-riscado pra vocês. O corpo do ursinho, lembrem-se, no molde de vocês vai ter uma marcação aqui do meio. E é importante você já marcar com a tua caneta fantasminha aí, pra gente poder posicionar as perninhas depois de maneira correta. As orelhinhas também vai ter a marcação lá no molde de vocês, então vocês já marquem aonde nós posicionaremos a orelhinha. Eu dupliquei o meu Melton, é importante reforçar isso aqui pra vocês, tá? Perninhas e bracinhos eu risquei 2 vezes e agora eu vou riscar com vocês também a parte maior do molde da nossa orelhinha em 2 vezes. Todas essas partes aqui com o tecido duplicado. A gente vai reservar isso daqui, porque quando nós formos para a máquina, nós vamos costurar todos esses itens ao mesmo tempo. Eu vou puxar aqui, ó, o meu retalhinho de tricoline e eu vou riscar a barriguinha dele, aquele detalhe de charminho que nós vamos fazer lá na barriga do nosso ursinho ou ursinha, depende do que você quiser aí no seu ateliê. A parte menorzinha do molde da nossa orelhinha também vamos riscar nesse mesmo tricoline para fazer um composê 2 vezes. Vocês percebem que eu estou fazendo o mesmo processo para todas as partes do nosso ursinho. Agora eu vou fazer aqui, ó, pro focinho dele, num retalho também de tricoline preto. Aqui agora eu vou pegar um outro Melton de tom um pouquinho mais claro e vou riscar a bochecha do nosso urso. Estou deixando aqui de lado também. Para riscar o nosso focinho, meninas, eu vou utilizar uma caneta fantasminha da cor branca. Ela não aparece logo de cara aqui, ela demora um pouquinho para aparecer, mas ela já surge aqui e facilita o nosso corte, tudo bem? Se você não tiver a caneta fantasminha na cor branca, você pode riscar com um lápis ou com um giz, vai funcionar super bem aqui. Você também já vai deixar cortado o seu veludo cotelê em uma medida de 10 por 85, esse daqui vai ser o cachecol do nosso ursinho, nós vamos deixar de lado também. No seu veludo cotelê também, nós vamos riscar a nossa touquinha, de forma a aproveitar bem esse retalho, esse pedaço de tecido aqui. Então, nós vamos riscar aqui toda a volta, e essa parte da base dele também. Vamos deixar de lado. Vamos riscar agora a nossa botinha. Eu também vou duplicar aqui a nossa alpaca. Vou riscar a botinha do nosso ursinho 2 vezes. Segue o molde tranquilamente. Vamos deixar de lado. E vamos riscar a outra botinha lá no nosso plush canelado. Vale ressaltar, meninas, que vocês podem utilizar o material que ficar mais adequado para vocês. Ficaria lindo essa botinha também no tricoline, com um detalhezinho na pelúcia. A pelúcia, na verdade, é mais para dar aquele charme natalino para esse urso, né? Mas, como é um item que vocês podem vender o ano todo, vocês podem caracterizar eles de outras maneiras, com outros tipos de tecidos também, tá bom? E o último detalhe, pra gente finalmente ir pra nossa costura, é cortar as tiras também aqui no na nossa pelucinha, pro detalhe da nossa touquinha.
São 2 pedaços de 5 por mais ou menos 15 centímetros que você vai precisar. O meu tá sobrando um pouco aqui, eu vou tirar ele na hora da costura, tá bom? Vamos lá? Depois que nós riscamos todos os nossos moldes, meninas, nós vamos aqui para a etapa onde nós vamos cortar em cima do risco, tá? As partes do ursinho nós vamos costurar em cima do risco, a gente já vai para a máquina fazer esse processo, mas essas peças aqui, o fuço, a bochecha, a barriguinha e os 2 detalhes de orelhinha, nós vamos cortar em cima do risco, tá bom? Pega a sua melhor tesoura, corta bem bonitinho em cima do risco. Eu não estou usando aqui termocolante nem nada, porque eu quero que esse ursinho ele fique bem artesanal. Mas é importante comentar com vocês que caso vocês sintam a necessidade de trabalhar com termocolante nessas peças, fica legal também, tá bom? Eu fiz o teste aqui, ele dá super certo. Você corta em cima do risco todas essas partes. E aí, você vai pro ferro para apagar essa tua caneta mágica, esses rastros dessa tua caneta mágica aqui. Meninas, a nossa touquinha aqui, a gente vai prestar atenção agora que nós vamos cortar em cima do risco aqui na base da touca, que é onde nós vamos aplicar aquele detalhe da pelucinha da touquinha do Papai Noel, tá bom? Essa outra parte da touquinha aqui, nós vamos costurar em cima do risco. Então, ó, desconsidera essa parte e corta aqui em cima do risco, nessa base aqui. Eu já vou tirar esse excesso de tecido aqui, deixar uma margem segura para minha costura, ó. Eu vou deixar de lado. Lembra que a gente sempre comenta com vocês que vocês precisam otimizar a todo tempo a tua produção? Quando você for fazer um ursinho desses aqui, você pode aproveitar para fazer outros. Então, faça todas essas etapas, repita todas essas etapas, para aí sim a gente ir para a máquina. Então, reserva isso de lado também. Vamos agora desmembrar aqui o nosso urso das demais partes. O que eu vou desmembrar aqui? Eu vou desmembrar o corpo dele, ó. Já tô cortando mais ou menos com uma margem bacana para minha costura, só para desmembrar dessa parte. E também as orelhinhas, porque essas partes nós vamos fazer um detalhe nelas. Então, antes de ir para a máquina também, eu já vou deixar preparado esse detalhe. Essas outras partes, os membros, as 2 perninhas e os 2 bracinhos, nós vamos costurar em cima do risco, lembrando de deixar as aberturas aqui, ó, na base desses membros. Agora, com o nosso urso e as nossas orelhinhas, você pode seguir mais ou menos uma margem de corte aqui, ó, que não vá ser prejudicial à tua costura. Eu tô cortando mais ou menos de meio a 1 centímetro aqui, fazendo toda a borda dele. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu vou posicionar os detalhezinhos, a bochecha, a barriguinha, tudo isso a gente vai se preocupar em fazer antes de ir lá pra costura desse nosso urso aqui. Olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Vou dobrar, deixa eu limpar um pouco aqui minha mesa. Vou dobrar o meu urso, ó, duplicado, ele tá duplicado aqui. Vou dobrar ele aqui, ó, na base das perninhas e vou dar um pequeno pique aqui, ó, só pra eu conseguir identificar aonde eu vou posicionar as perninhas depois. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, com os detalhes da orelhinha, só que aqui eu vou dar só um pique pegando as 2 partes, ó. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu vou posicionar esses detalhezinhos lá na frente do Melton. E eu não vou ver esse risco aqui que eu já deixei separadinho, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Ó, vou pegar essa frente desse ursinho, vou pegar a nossa barriguinha, já vou posicionar aqui. Com a ajuda de alfinetes, eu vou prender a minha barriguinha aqui no urso, centraliza ele, se preocupa em manter a estética dele, tá bom? A nossa bochechinha também eu já vou posicionar aqui. Vocês estão percebendo, né, meninas? Ó, tô só soltando, não tenho termocolante. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar uma costura aqui pra prender isso.
mas a gente já chega lá. Então, ó, já vou deixar aqui a minha bochechinha centralizada também, ó, junto aqui com a barriguinha. E também já vou posicionar o focinho. Nosso focinho, ele é tortinho assim mesmo, a bochechinha também é tortinha, pra gente dar um charme, deixar ele diferente, ó. Vou posicionar mais ou menos centralizado aqui. Tem a marcação no nosso molde, você pode seguir aquela marcação do molde. E também vou aproveitar e já vou fazer esse mesmo processo aqui para as nossas orelhinhas, ó, que eu cortei também duplicada. Então, eu vou pegar uma das faces das orelhinhas, vou posicionar aquele nosso cortinho de tricoline aqui também. Posicionei, prendi com alfinete, o mesmo processo para a segunda orelhinha. E agora, nós vamos para a máquina de costura. Então, eu vou deixar separado tudo que eu vou lá para a máquina. Eu vou lá para a máquina com essa parte do urso, com as orelhas, com os membros dele. Todos os processos de máquina de costura eu vou fazer numa tacada só. Com o cachecol dele também. As nossas botinhas também vão para a máquina agora, você deixa elas separadinhas. Nós também vamos costurar em cima do risco dessas duas partes aqui. A nossa touquinha do Papai Noel também. E aí eu já vou com aquelas tiras da nossa pelucinha junto, tá bom? Separe sempre todos os processos que você vai fazer. Risque tudo, corte tudo, vá para a máquina, costure tudo, depois você volta para os acabamentos. Assim você otimiza a tua produção, consegue encaixar mais pedidos ou quem sabe pensar também em alguns produtos à pronta entrega, tá bom, meninas? Vamos para a máquina que agora chegou a parte interessante. Vamos começar aqui pelas orelhinhas, já vou tirar meu alfinete e eu vou passar uma costurinha reta, toda a bordinha aqui desse detalhezinho do tricoline. Você pode também usar um pontinho caseado, aí fica a tua preferência. Repete esse processo para outra orelhinha. Agora a gente vai pegar o corpinho do nosso urso, fazer também um pontinho reto em toda a borda aqui da barriguinha, ou ponto caseado. Se preocupe sempre em utilizar uma linha da cor mais próxima possível do tecido que você estiver utilizando aqui, que vai ficar a tua preferência. Então, se for vermelho, use uma linha vermelha, se for azul, use uma linha azul, fica a teu critério. Mas é um detalhezinho que é legal você se preocupar, porque aí o seu ursinho ele fica todo ornadinho. Dá um retrocesso aqui no encontro. Vamos aproveitar a mesma cor de linha para fazer a nossa bochecha. Aqui também eu optei por fazer uma costurinha reta. Tente sempre agilizar ao máximo o teu processo de trabalho. Com a costurinha reta você consegue trabalhar todas as pecinhas desse urso. Separamos. Eu vou deixar o narizinho para depois, porque eu vou precisar trocar minha linha aqui. Então, reserva de lado e já pega as partes que você vai costurar em cima do risco. Aqui eu não estou usando nem os alfinetes, mas se você se sentir mais segura, você pode prender com alfinetes aqui para essa costurinha não andar. Costura em cima do risco, lembrando de dar o retrocesso sempre que você inicia e finaliza a tua costura. Agora vamos para as orelhinhas. Vou pegar, ó, aquela orelhinha que a gente colocou o detalhezinho do tricoline e vou posicionar sobre a outra face do nosso molde aqui, ó, direito com direito, e vou passar uma costurinha aqui em cima do risco também, lembrando do retrocesso no início e no final. Faça esse processo para as duas orelhinhas. Agora, nós já vamos para o cachecol. Vou pegar o corte todo do nosso cachecol, virar ele direito com direito e vou passar uma costurinha com o pé de máquina normal em toda essa borda. Vou fechar essa peça e vou deixar uma pequena abertura pra gente desvirar ela mais ou menos no centro do nosso cachecol.
Lembra sempre do retrocesso no início e o retrocesso lá no final da sua costura. Vocês percebem, meninas, que aqui eu ainda não troquei a linha da minha máquina. Eu tô trabalhando com a linha branca, porque ela vai ficar mais invisível em todas as costuras que eu estou fazendo até o momento. Isso também otimiza o teu trabalho aí no ateliê. No centro do nosso cachecol, retrocesso, um espaço de mais ou menos 3 dedos para abertura, para a gente desvirar esse cachecol, retrocesso e segue. Deixa de lado também e vamos para os outros processos. Vamos agora para as botinhas, meninas. A botinha na pelúcia você pode costurar em cima do risco, retrocesso no início, retrocesso no final, fecha ela toda, tá bom? Deixa essa abertura aqui só onde entra o pezinho do nosso urso. A nossa botinha no vermelho, nesse plush cotelê, eu vou costurar em cima do risco também, mas eu vou atentar e me preocupar em deixar 3 dedos de abertura também aqui nas costas do pezinho, aqui nas costas da botinha, pra gente desvirar isso daqui depois, tá bom? Então, deixa a abertura onde vai entrar o pezinho também e pode passar uma costurinha reta. Retrocesso no início, retrocesso no final aqui para abertura também, sempre cuidando do retrocesso. Vou deixar a abertura aqui na botinha, então eu vou fazer um retrocesso. Deixo mais ou menos 3 dedos, pulo. Retrocesso. Finalizo com retrocesso. Agora, nós vamos trabalhar a nossa touquinha. Peguei os 2 pedaços da nossa touquinha, as 2 tiras da nossa pelucinha aqui, e o que eu vou fazer, ó? Vou colocar a parte do avesso pra cima aqui do nosso veludinho cotelê, e o direito da nossa pelúcia, vou posicionar de forma que eu pegue toda essa lateral aqui, ó. Sobrou um pouquinho lá na ponta, e vou passar uma costurinha reta aqui, ó. Dessa forma mesmo, o avesso do nosso veludo com o direito da nossa pelúcia. Um pezinho de máquina, ponto reto, tradicional. Pode repetir o processo para as 2 partes aqui da nossa touquinha. Cuida para fazer o acompanhamento da curvinha da nossa touca aqui, ó, sempre ajustando a pelúcia quando necessário. Agora eu vou voltar aqui pra frente da nossa touquinha e olha só o movimento que eu vou fazer, meninas. Eu vou pegar aquela nossa pelucinha lá de trás e vou trazer ela aqui pra frente, ó. Pra gente fazer aquele acabamento fofuchinho da touca do nosso Papai Noel. Passo uma costurinha reta agora, aqui em cima nessa bainha que eu dobrei. Nós vamos atingir esse resultado aqui, meninas, com o detalhezinho da pelúcia aqui na base da touquinha. Agora, nós vamos unir direito com direito e fazer a costurinha aqui no risco do nosso molde. Lembrando de dar um retrocesso aqui no início e outro lá no final. Cuida também para você pegar o término da pelucinha aqui, ó, para ele ficar bem uniforme, tá? Faz esse encontrinho ali. Nós vamos ter esse resultado aqui, ó.
E agora nós vamos dar sequência ao nosso ursinho aqui. A última costurinha que eu vou fazer é a costurinha aqui no narizinho dele. Da mesma forma, eu vou passar uma costurinha reta, fazendo todo o contorno desse focinho aqui, bem na bordinha, o máximo que você conseguir. Tomando cuidado para fazer o contorninho dele bem certinho. Eu vou puxar também a boquinha aqui do meu ursinho, descendo um pontinho reto com a minha máquina, com a linha preta, para vincar bem aqui essa marquinha. Vou fazer vários retrocessos em linha reta. Eu tenho esse resultado aqui, ó. Agora a gente vai separar, deixar a máquina de lado um pouquinho e vamos fazer os detalhes do nosso ursinho. Agora nós vamos colocar os olhinhos, meninas, aqui com 2 miçanguinhas, fazer os detalhes da bochechinha também, e caso vocês achem interessante, dá pra fazer um trabalhadinho aqui na barriguinha dele também. Eu separei aqui 2 miçangas, tamanho médio, que vai aparecer de longe na minha foto, ou também para destacar bem os olhinhos dos bichinhos. Mas vale ressaltar que é questão de gosto pessoal mesmo. Você pode colocar 2 miçanguinhas menores ou até mesmo pintar com aquela tinta PVA, que fica bem bacana também, tá? Já passei minha linha preta na agulha aqui. E o cuidado principal que eu vou ter na fixação dessas miçangas é prender elas muito bem, passando a linha várias vezes nela para evitar qualquer tipo de acidente com a criança depois, tá bom? Ó, eu passei essa linha duplicada aqui, meninas, ó, deixei uma argolinha aqui, ó, pra depois eu fazer o acabamento lá atrás, tá? Então, eu vou me preocupar em passar essa miçanga várias vezes aqui. Eu pego a laçadinha aqui atrás, ó, e já prendo ela. Aí, agora, só se preocupe em reforçar bem essa costurinha aqui, tá? Essa fixação. Passa várias e várias vezes. Se preocupe também em posicionar esses olhinhos centralizados aqui, levando em consideração o narizinho e a boquinha dele. Ó, meninas, passei várias vezes e agora eu vou puxar um cílio nele aqui, só pra dar um charminho mesmo, ó. Entrei com a minha agulha, puxei um cílio aqui do ladinho. E puxei outro mais aqui centralizadinho, vou fazer ele um pouquinho menor, no olho mesmo, tá? Se você preferir, você pode riscar também com a sua caneta mágica, ó. Fiz o olhinho, agora eu vou lá pro outro lado e eu já aproveito essa mesma linha e encaixo o segundo olhinho. Presto atenção para deixar eles niveladinhos aqui, mais ou menos com uma distância bacana. Ele fica assim. E agora eu vou dar um arremate lá atrás. Vou pegar no próprio Melton, ó, pra fazer o meu nozinho. Dou a laçada, prendo, dou outra laçadinha, prendo, mais uma pra garantir, e saio com essa linha lá dentro do meu Melton. Eu já deixei outra linha passadinha aqui, que é uma linha mais grossinha para bordado mesmo, ó, da cor caramelo, mais fortinho, marrom queimado, para fazer os detalhes das sardinhas aqui na bochecha e também alguns detalhes aqui na barriguinha dele. Também deixei uma laçadinha aqui no final, ó, entrei 2 ou 3 milímetros de espaço, voltei lá para fora e dou uma laçadinha. Olha, ele dá uma sumidinha aqui no meio, mas isso depende do tamanho que você for fazer. Tá vendo? É como se você estivesse fazendo as sardinhas deles. Faça quantas vezes você quiser. Se você gostar desse detalhezinho de acabamento aqui, é mais um charminho mesmo. Não tô puxando muito essa linha, porque se eu puxar demais, ela vai se esconder lá atrás do Melton. Você pode dar até um nozinho, aqueles pontinhos de bordado mesmo. Um nó francês, né, que fica bem bonitinho aqui. Então, se você tiver essa habilidade aí, você pode fazer esse detalhe. Vou passar lá pro outro lado, vou tomar o cuidado de passar por dentro do meu Melton, para não ficar muito fio aqui atrás. E aí, faço esse mesmo detalhe de acabamento do outro lado da bochecha dele. Irregular, meninas, olha, vocês estão vendo que é
É bem de olho mesmo que eu tô fazendo, é só pra dar um charminho extra. Faz o acabamento lá atrás também, dá uns 2, 3 nozinhos, laça, nozinho, laça, nozinho. E esconde a toalhinha. Se você quiser fazer um charminho aqui na barriguinha dele também, você pode usar o mesmo tom de linha, faz uns pontinhos irregulares, retinhos, tortinhos, aí depende da tua imaginação. É só mais um charminho. Pode deixar sem também, fica a teu critério. Agora você faz o acabamento lá do outro lado também com alguns arremates e nozinho. Pronto, agora aquelas peças que nós costuramos em cima do risco, nós vamos desvirar elas. Ó, eu já trouxe alguns passos adiantados aqui pra vocês, ó. Lembra que eu costurei as partes, os membros em cima do risco? Eu vou pegar, recortar, deixar uma margem mais ou menos de meio centímetro pra cima, tá, meninas? Não muito menos que isso. Vou dar alguns piques aqui nas partes mais arredondadas desse pezinho e também da mãozinha e vou virar para o lado direito, aqui da mãozinha também, ó. Você não precisa dar tantos piques porque você já tá cortando bem próximo aqui e também porque o Melton é um material bem bacana de trabalhar. Fiz a mesma coisa aqui nas orelhinhas, ó. E aí eu vou usar uma ferramenta aqui, ó, que eu uso bastante aqui no ateliê, que é um pincel, só para me auxiliar a desvirar essas pecinhas. Por que que eu uso o pincel? Para fazer esse movimento aqui lá dentro, ó, para abrir bem a costurinha e deixar bem arredondada essa minha pecinha aqui. Vou usar ele também para desvirar aqui os meus membros, ó. Empurrei um pouquinho lá para dentro e vou usar a ajuda do pincel aqui, ó, para fazer ele voltar e dar aquelas empurradinhas, ó, o dedinho aqui da mão, o arredondado da mãozinha, puxo pra fora. A mesma coisa com a perninha, ó. Abro um pouquinho, enfio lá pra dentro essa sobra de tecido e com o auxílio do pincel eu desviro e já aproveito ele lá, ó, pra abrir minhas costurinhas e deixar minhas peças arredondadas. Fiz isso para todas as peças, já posso posicionar minhas orelhinhas aqui, ó, o direito delas com o direito do meu ursinho. Vou usar aquele pique de marcação que eu já tinha deixado pronto aqui, ó. E vou colocar um alfinetinho para eu saber que é aqui que eu tenho que posicionar ela, aqui que eu vou costurar ela. Mesma coisa para a orelhinha lá do outro lado. Eu já vou aproveitar também, meninas, e desvirar o cachecol. Vou tomar cuidado para fazer uns piques aqui nas pontas e tirar o excesso aqui da minha costura. Vou usar uma pinça, nesse caso aqui, empurrar lá pra dentro e desvirar pelo aquele buraco que a gente deixou lá no meio do cachecol. Empurro as pontinhas também, abro bem, desviro, repito o processo lá pro outro lado. Já voltei aqui com o meu pincel, porque eu já estou acostumada a trabalhar com o pincel, então pra mim esse processo fica mais fácil com ele. Mas faça com a ferramenta que você achar melhor. Desvirei. O cachecol, ele já está pronto, então você pode deixar ele de ladinho, tá bom? Eu também vou desvirar a nossa touquinha, vou tirar o excesso de costura aqui da ponta, tirar também alguns excessos de tecido que possam ter ficado aqui e desvirar. Essa peça também está pronta, depois a gente vai fazer só o acabamentinho aqui com o pompom na pontinha para deixar bem característico da touquinha do Papai Noel. As botinhas, lembra que a gente costurou em cima do risco? Agora eu vou me preocupar também em fazer uns piques aqui, ó, tanto na botinha de pelúcia como nessa botinha aqui do soft canelado, ó. E o que que eu vou fazer? Eu vou desvirar somente uma delas. Aqui eu escolhi desvirar a botinha de pelúcia. Eu vou encaixar essa outra botinha aqui, que ainda está no avesso, olha, lá dentro da minha botinha de pelúcia. Encaixa ela com cuidado lá dentro. Porque o que que a gente vai fazer aqui? Nós vamos passar uma costurinha, abrindo essas costuras aqui, ó, tomando cuidado para fazer bater a costura de encaixe aqui do ladinho e lá na parte de trás da botinha também.
e a gente vai passar uma costurinha. Mas ó, gente, eu tô preparando tudo para as próximas etapas da máquina. E eu já vou deixar separadinho para a hora que eu voltar lá para a máquina só para finalizar nosso ursinho, tá bom? Vou deixar isso de lado e nós voltamos agora para encher as partes do nosso ursinho, ó. Já deixei alguns passos adiantados para vocês. Depois de desvirar, nós vamos encher com a nossa fibra siliconada. Não precisa colocar muito enchimento, meninas, porque o Melton, quanto mais, ele é bem flexível, então quanto mais enchimento você colocar aqui dentro, mais ele vai colocando, vai aceitando bem, sabe? É um material que estende bem. Então, se você colocar muita fibra, você vai deixar a peça muito dura. Então, não coloque muita, tá? E sempre tenha o cuidado de deixar sobrando boa parte da finalização do membro aqui, ó, mais ou menos uns 2 dedos, sem enchimento, tá? Nós vamos encher juntas essa outra patinha aqui, ó. Já separei aqui meu enchimento e vai colocando, ó, de montinho em montinho. Inicia colocando lá com os dedos. Aqui eu uso o meu pincel também na parte de pintar, ó. Eu já tenho um pincel aqui no ateliê só pra isso. Tá vendo que ele já tá todo cheio de fibra aqui, ó. Por quê? Porque eu uso essa parte pra empurrar minha fibra lá. Ele aceita bem, ele gruda no enchimento, ó. E ele me facilita na hora de empurrar esse enchimento lá pra parte de baixo dessas pernocas mais compridas aqui. Vai repetindo esse processo até você encher a perninha toda dele, ó. Meninas, agora olha só. Vocês desculpem a artesã que eu esqueci de passar pra vocês. Que o mesmo processo de risco do molde precisa ser feito pro rabinho dele também, ó. Também no Melton Caramelo. Então, a hora que você estiver riscando teus moldes, você já aproveita e faz o risco também do rabinho, tá? Corta em cima do risco e aqui a gente vai fazer um fuxico, ó. Tô entrando com o pesponto aqui, ó, na bordinha do rabinho todo, ó. Peguei aquela minha linha mais grossa, essa linha não vai aparecer, é só pra eu formar o fuxico mesmo. Deixei essa linha frouxa aqui e vou encher o rabinho aqui do meu ursinho, também com um plumante. Coloca uma quantidade ali que você consiga encaixar ali dentro, já dá uma puxadinha, ó, pra tu formar esse pomponzinho pra rabinho aqui. E aí, depois você só dá um nozinho pra fechar esse enchimento lá, ó. Ó, eu formei um rabinho dele aqui, ó. Depois, a hora que a gente finalizar o nosso ursinho, que ele vai servir pra gente, tá? Você pode deixar de lado também. E agora, a gente vai montar o nosso ursinho, ó. Só enfiei a linha dele lá, você pode tirar esse excesso. Agora, nós vamos fechar o nosso ursinho. Como que nós vamos fechar ele? Vamos pegar as duas partes do corpinho, deixar as perninhas de lado por enquanto. Eu já alfinetei aqui na posição as orelhinhas dele, né? Deixei o alfinete aqui bem certinho, lembra na nossa marcação. Agora, eu vou posicionar os bracinhos. Para eu garantir que eles vão ficar na mesma posição, ó, eu vou dobrar um pouquinho aqui ao meio o corpo do meu ursinho e vou dar um pique aqui também, que é onde eu quero que comece o meu bracinho, ó. Posiciona o bracinho. Posiciona o outro bracinho, olha, toma cuidado, tá vendo que o bracinho, ele tá cortado aqui enviesado, né? Então, esse ladinho que tá enviesado, ele tem que ficar, a parte maior dele, a mais comprida, ó, ela vai ficar aqui pra cima do nosso ursinho, e a parte mais curta vai ficar pra baixo. Você tem que repetir esse processo pros dois lados do ursinho, ó, ele vai se posicionado assim. Alfineta. Porque o que a gente vai fazer? Antes de fechar o nosso urso, nós vamos prender essas partes aqui com a nossa costurinha. Nós vamos passar uma costurinha de segurança para prender eles. Agora eu vou passar uma costurinha de segurança, meninas, pro bracinho. Vou tirar meu alfinete aqui porque eu já sei o posicionamento dele. É uma costurinha bem na bordinha, só para eu prender mesmo esses bracinhos. Já vou aproveitar também e prender as orelhinhas com aquela costurinha de segurança bem devagar. Agora eu vou abrir aqui o meu ursinho, tirar esses alfinetes
E já vou posicionar as perninhas também. Depois de pronto, elas têm que ficar assim, uma para cada ladinho. Então, eu vou passar uma costurinha de segurança aqui, assim, ó, pra dentro do meu ursinho, tá? E vou levar em consideração o posicionamento com aquele pique que a gente deu inicialmente lá no corpinho dele. Posicionei minha perninha, primeira, viradinha pra lá. Ó a importância de você não colocar o enchimento até aqui no final, porque é onde a gente vai passar essa costura e facilita o teu trabalho aí no ateliê. Posicionei uma, já posicionei a segunda para eu fazer uma costura só. E agora sim, nós vamos fechar o nosso ursinho. Como que a gente vai fechar ele? Vou posicionar a outra face do corpinho aqui. Vou deixar as pernas dele, por enquanto, lá pra fora, tá? E ó, vou posicionar ele bem certinho aqui. Vou trabalhar com os alfinetes, nesse caso, aqui pra me facilitar o trabalho. Alfineta bastante, tá? Se você já tá acostumado a trabalhar, não precisa tanto, mas é sempre bom garantir que fique bem certinho, borda com borda aqui, ó, pra gente passar essa costurinha em cima do risco. Aqui a gente vai dar um truquezinho. E qual que é a ideia dele? Nós fecharmos ele todo, sem deixar aquela abertura pra desvirar, tá? Por isso que eu tô trabalhando com as perninhas já pro lado de fora aqui, ó. Porque primeiro eu vou costurar essa parte que pega os bracinhos. Vou mostrar pra vocês na máquina, fica mais prática a visualização de vocês. Vou começar a minha costura aqui por baixo, embaixo de um dos bracinhos, ó, aqui na barriguinha, do lado da barriguinha dele. Vamos lá pra máquina. Vou dar um retrocesso aqui no começo. E vou costurar em cima do risco. Meu bracinho escapou aqui, ó, vou jogar ele lá pra dentro. Borda com borda, continua em cima do risco até passar o teu braço aqui, ó. Dei um retrocesso depois que eu passei o bracinho e olha só o que eu vou fazer, meninas. Vou tirar esses alfinetes aqui e vou fazer um malabarismo com o meu ursinho. Vou pegar esses bracinhos e vou jogar lá pra dentro, lá pra cabecinha, ó. Joguei os dois. E agora eu vou fazer a mesma coisa com as perninhas, ó. Ah, Larissa, mas não vai caber. Gente, vai com jeitinho que você consegue fazer encaixar lá dentro sim, tá bom? A gente vai fazer ele todo fechadinho, que o acabamento dele vai ficar muito melhor depois e mais fácil, tá? Então, você vai sofrer um pouquinho aqui pra acomodar ele lá dentro, mas como o Melton, ele tem essa característica de estender bem, de esticar bem, ele é bem maleável, ó, você consegue encaixar tudo lá dentro. É o que eu fiz aqui, ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar pra máquina e vou fechar de vez esse meu urso aqui. Meninas, depois que vocês fecham o ursinho, tomem bastante cuidado aqui na perninha, porque ele vai fazer aquele volume, atrapalha um pouco. Mas, ó, ele tá fechadinho, todo fechado. A gente vai dar os piques nas partes arredondadas desse urso. Se você achar que tem muito excesso de Melton aqui, você pode retirar também. Não precisa dar muitos piques também, porque o Melton, ele é bem gostosinho de trabalhar. Ele vai esticar bastante, tá? Qual que é o truque aqui? Lá atrás, no verso do nosso ursinho, nós vamos fazer uma abertura de mais ou menos uns 4 centímetros, ó. Com toda a delicadeza, você vai puxar uma perninha de cada vez, ó. O Melton, ele não vai rasgar. Se for outro material que você estiver usando para confeccionar o urso, toma cuidado na hora de fazer essa abertura, ou pensa em adaptar e fazer uma abertura lateral aqui, tá? Então, ó, agora com mais cuidado, a gente vai lá e puxa a outra perninha.
Coloca sua mão por dentro e vai abrindo ele. Ou usa uma ferramentinha. Pega o seu pincel e faz a abertura dele lá, ó. Empurra bem esses cantinhos. Nosso ursinho já está formadinho. Agora é só virar e encher ele aqui pelo espaço que nós deixamos do rabinho mesmo. Pega o plumante, acomoda ele lá dentro. Eu uso o pincel aqui, ó, a parte das cerdas para empurrar esse plumante. Não se preocupem em encher demais esse ursinho. Lembra que ele é para criança brincar, para ser fofinho mesmo. Quem sabe até para ela usar como uma naninha para a hora do soninho, um companheirinho. Então não precisa ser duro. Meninas, agora que eu enchi o nosso ursinho, eu vou fazer um acabamento aqui nessa abertura com uma costurinha à mão, bem tranquila. Cuide, tome esse cuidado, escolher uma linha mais ou menos da cor do tecido que você estiver usando para ela ficar o mais camuflada possível. Faça um pontinho invisível, faça um fechamentinho normal à mão, o que você se adaptar melhor. Cuide para fechar bem esse buraquinho, tá? Como o Melton é peludinho, ele já fica bem camuflado aqui, esses pontinhos de fechamento. Mas a gente vai dar um truquezinho aqui agora para camuflar de vez essa abertura, que é colocando o pomponzinho dele, o rabinho do nosso ursinho bem aqui em cima dessa abertura. Faz o teu arremate, uns 3, 4 pontinhos aqui, bem firmes. Joga a tua agulha lá pra dentro e sai. Dá aquele carinho nele, amassadinha. Pega o seu rabinho, que você fez o fuxiquinho, pomponzinho dele aqui. Nós vamos trabalhar com uma cola universal para artesanato. Pode ser generosa. Agora nós vamos posicionar esse pomponzinho aqui e teremos o rabinho do nosso ursinho. E aquela abertura lá já fica camuflada. Dá o tempo necessário para secar essa cola aqui. Eu sempre coloco, meninas, para firmar, porque essa cola ela não seca rápido. Eu sempre coloco um agulhão, ó. Eu entrei com o agulhão no pompom, saí lá no corpinho, prendi um ladinho. Entrei com o agulhão, atravessei lá no corpinho e saí aqui no pomponzinho de novo. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô firmando esse pompom enquanto essa cola seca, porque ela não seca tão rápido quanto a cola quente, né? Vou deixar o corpinho do nosso ursinho de lado e vamos para os acabamentos finais. Pronto, meninas, agora a gente vai pegar o nosso cachecol, que já estava pronto. Vamos liberar o nosso urso aqui, ó, dos agulhões. Ó, já ficou bem presinho aqui o pomponzinho dele. Meninas, terminamos! Agora é só a gente enfeitar o nosso ursinho. Dá um lacinho aqui. Vamos colocar a botinha do nosso ursinho. Agora a gente vai caracterizar ele mesmo. Meninas, vocês perceberam que ele tá todo caracterizado de Natal, né? As cores para Natal, a botinha com a pelucinha, a touquinha também bem natalina. Mas aí no ateliê de vocês podem criar, inovar, inventar, usar toda a criatividade do mundo que eu sei que vocês têm, usar materiais diferentes, tecidos diferentes. Ele não precisa ser necessariamente temático, tão natalino assim. Ele é uma naninha, não é mesmo? Você pode vender ele como uma naninha para as crianças. A naninha para as crianças, ela pode ter o cachecol, é a naninha da hora do soninho, então ela pode ter o cachecol, pode ter uma botinha diferenciada também, como se fosse uma meinha que a criança coloca no momento de dormir, a touquinha do soninho também. Você usa a tua criatividade do jeitinho que você preferir, dê a sua carinha pra ele, mexa nesses moldes, ó. Aqui nós temos a versão piazinho, né, todo fofucho. Olha como ele fica lindo. Olha só, aqui eu trouxe ele também na versão
menininha com lacinho, né, que não pode faltar, bem frufruzinho. E também você pode fazer as adaptações no molde que a gente vai disponibilizar aqui para vocês. Olha aqui, nesse eu peguei o mesmo molde de corpinho, bracinho, orelhinha, tudo, só mudei o molde da perninha, adaptei para fazer um ursinho mais baixinho. Isso vai muito de acordo com o teu perfil, o que você gosta aí pro teu ateliê. Legal? Eu me despeço de vocês hoje com essa fofura que eu não tô aguentando de tão fofo que ficou isso daqui. E eu faço convite para vocês seguir a Costure Baby, curtir o nosso vídeo, curtir o nosso canal, tudo que você puder. Vem com a gente sempre. Um beijo e até a próxima. Tchau!